Obrigado, meu amigo. Então, mais uma vez, uma excelente noite a todos. Que Jesus possa nos envolver, nos inspirar e nos orientar nas reflexões da noite para que sejam úteis a todos nós, amparando-nos e direcionando-nos na caminhada diária e nas lutas de todos os dias. Sempre uma honra, uma alegria poder conhecer mais um programa, mais uma atividade espírita. Hoje, também já pude, de certa forma, estar presente na TV Secal, mas hoje, especialmente no programa realizado por eles. Uma alegria muito grande, agradeço o convite, agradeço ao Antônio. E o tema que nós separamos para hoje, o discurso de Estevão, de fato, ele daria margem para que nós focássemos em duas grandes falas de Estevão. Uma é a que está registrada no capítulo 5 do livro Paulo e Estevão, na primeira parte, a pregação de Estevão, e outra já está registrada logo ali no capítulo 6, que é o discurso de Estevão ante o Sinédrio. É o capítulo que recebe esse título, ante o Sinédrio, narra ali o interrogatório feito por Saulo a Estevão e depois o Saulo, cumprindo com a lei, passa a palavra para Estevão, e Estevão então profere o seu discurso, que é extraordinário. Nós poderíamos focar em qualquer um desses dois, apesar de que, se fôssemos para o capítulo 5, talvez o mais adequado seria chamar de a pregação de Estevão, mas aqui nós preferimos focar no capítulo 6 do livro Paulo e Estevão, nesse discurso que Estevão faz, não em própria defesa, o que é singular já de início. Saulo passa a palavra para Estevão para que ele pudesse se defender. E Estevão aproveita o momento não para lutar em causa própria, mas para, uma vez mais, defender a mensagem cristã na sua sequência de revelação divina, ou no seu caráter de revelação divina. Estevão aproveita o momento para falar a fariseus, doutores da lei, à população mais erudita, visto que a população mais pobre ou menos favorecida do ponto de vista de recursos financeiros não pôde estar presente. Estevão aproveita esse momento para demonstrar a coerência que há entre Jesus Cristo e o Messias prometido e as profecias que falavam do Messias prometido, e a incoerência dos fariseus, dos sacerdotes do templo, dos doutores da lei, perante a mensagem que já tinha sido dada séculos atrás. Isso é extraordinário, porque esse discurso vai nos pedir então um momento de reflexão a respeito do que seja o propósito da existência terrena, do que seja o propósito da encarnação, porque não poucos passam pela vida como se ela fosse um barco sem rumo, como se ela fosse uma viagem sem destino, ou, o que é pior, como se fosse um tempo sem propósito. Estevão, quando abre mão de defender-se das acusações, para tão somente exaltar a mensagem cristã, para tão somente exaltar a coerência que há entre Jesus e o Antigo Testamento, o dito Antigo Testamento, quando Estevão faz esse movimento, ele está a nos alertar. O ponto maior é o Cristo. É o Cristo.
Isso, por si só, já representa uma grande lição e, ao mesmo tempo, um grande desafio. No livro Fonte Viva, capítulo 101, intitulado A Cortina do Eu, Emmanuel vai comentar sobre a nossa dificuldade de transpor interesses pessoais, de transpor o personalismo para atingir a essência e a pureza da mensagem do Cristo. Emmanuel chega a dizer que, mesmo nas tarefas do bem, onde aparentemente a gente está praticando a abnegação, onde aparentemente nós estamos seguindo o Cristo, Emmanuel diz, mesmo aí, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Invariavelmente enorme. O que então nos pede reflexão. Nos pede reflexão. Porque a gente pode se servir de argumentos aparentemente justos para sustentar uma perspectiva, para sustentar um comportamento, para sustentar uma conduta, mas na verdade, essa elaboração intelectual mais favorece a permanência do nosso eu particular do que altearmos a grandeza do Cristo. É muito curioso quando a gente começa a perceber a questão do personalismo e como que isso está intrincado, como que isso está relacionado ao orgulho e ao interesse pessoal. Nessa mensagem, A Cortina do Eu, do livro Fonte Viva, Emmanuel está comentando um versículo da carta aos Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, quando o apóstolo disse: Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E quando nós percebemos o personalismo, como a gente luta por fazer do nosso jeito, sem parar para pensar se o nosso jeito é de fato o melhor, a gente começa a perceber como que há uma questão até engraçada com relação ao orgulho. Há em nós um instinto do progresso. Há em nós uma vontade de avançar, de melhorar, de aprimorar, de progredir. E é essa mesma vontade, é esse mesmo instinto a responder ali à lei do progresso, é esse mesmo instinto que nos impulsiona para frente. É esse mesmo instinto que nos faz buscar o aprendizado, a melhoria, mas também há em nós o orgulho. E o orgulho, ele não só almeja a perfeição, porque isso é um instinto natural do progresso, mas o orgulho deseja já estar lá. E isso faz com que, muitas vezes, nós nos inclinemos para a nossa maneira, fazendo com que a nossa maneira seja a correta, num instinto orgulhoso de dizer assim: eu já alcancei a perfeição e, portanto, o meu jeito é melhor. Os Espíritos vão nos alertar sobre isso várias vezes e Emmanuel, nessa mensagem do Fonte Viva, vai ser direto ao ponto. Há em nós todo um movimento íntimo de dizer: nós já somos os melhores. Como a dizer que o orgulho
ele não só almeja o resultado, mas ele quer já ter chegado ao resultado. E isso faz com que muitas vezes a gente até abra mão de ser quem é para tentar ser quem a gente ainda não é, mas um dia será. Mas é um tentar muito violento. Então, eu já entendi, por exemplo, que a inveja não é legal. E o meu orgulho faz com que eu me comporte como alguém que não é invejoso, mas isso é um embate imenso dentro de mim, porque a inveja ainda está aqui. Eu já entendi que a humildade é um bom valor, então eu quero já agir como se tivesse humildade ou como se já tivesse atingido a humildade, e isso, pasme, é uma vontade, um ímpeto do orgulho. E eu estou dizendo isso porque então a gente começa a perceber que há um grande desejo nosso de aparentar já ter alcançado um determinado resultado sobre uma virtude qualquer, seja a humildade, seja a paciência, seja o altruísmo, mas isso nos leva ao personalismo, ao querer impor a nossa maneira, ao querer impor o nosso jeito, porque nós não gostamos muito da posição do aprendiz. Nós gostaríamos de ocupar a posição de quem já aprendeu. Só que, ao fazermos isso, não percebemos que, desejando o resultado, evitamos o caminho. Desejando a obra feita, nós evitamos o processo de construção. Só que Jesus, nunca disse que ele era só o resultado. Ele é, sim, nas palavras de Paulo no Livro dos Espíritos, o arquétipo humano. Ou na pergunta 625, ele é sim o modelo, mas ele é também o guia. E o guia pode ser uma pessoa que me ajuda a caminhar, ou o guia pode ser o próprio caminho. O próprio caminho. Vamos dizer assim, o motorista dirige, mas é a estrada que o guia. É a estrada que o guia. Então Jesus é o caminho. De modo que não deveria nos preocupar tanto o fato de nós ainda não termos atingido o resultado, mas seria já muito oportuno se não nos desviássemos do caminho que nos levará ao resultado. E quando nós entendemos que estar no caminho já é estar com Jesus, a gente vai abrindo mão da nossa personalidade e exaltando o Cristo, que é o que Estevão faz aqui. Que é a sabedoria de João Batista. É preciso que eu diminua e ele cresça. É preciso que eu reduza a dose de personalismo, porque eu ainda não aprendi a lição, eu ainda estou no caminho de aprendizado. É preciso que eu diminua os meus achismos para encontrar as certezas do Cristo. E isso Estevão faz aqui. Ele aproveita o momento para falar de Jesus. Porque o que Estevão mais fez, desde o primeiro instante em que ele encontrou o Evangelho, porque fora, né? Porque o Evangelho na verdade já estava nele. Nós vemos como ele lida com as aparentes injustiças pelas quais o seu pai é defrontado, né? A gente vê como ele lida com aquilo. E depois, quando ele encontra o Evangelho, na verdade é só uma confirmação de algo que já estava no coração dele. A gente percebe que todas as vezes que Estevão poderia
ter atraído para si, ele apontou para o Cristo. Isso é singular. Isso é singular. Porque então nos demonstra e nos pede reflexão de que o grande autor da obra, o grande artista, é o Cristo. E que, portanto, nós, enquanto instrumentos dele, que é o que Estevão vai reiterar aqui algumas vezes, nós, enquanto instrumentos dele, fomos chamados para contribuir na obra e não para ditar a obra. Não para comandar a obra, mas para contribuir com a nossa parcela, com a nossa capacidade. Então, Estevão vai fazer duas coisas aqui nesse discurso. Ele vai trazer duas abordagens que estão intimamente conectadas e que é o nosso intuito de focar aqui hoje. Estevão vai trabalhar a ideia de um Deus misericordioso para demonstrar a incoerência com a ideia de Deus dos exércitos, de Deus que mata, de Deus que se revolta. Estevão vai no Antigo Testamento para embasar a percepção de um Deus misericordioso, e Estevão vai no Antigo Testamento para embasar a necessidade nossa de fidelidade. Fidelidade a esse Pai Criador. E faz isso com uma sabedoria incomum. Por quê? Ainda hoje, quando nós começamos a pensar em Deus, parece que nós só enxergamos os extremos. Duas percepções extremas. Qual é? A do Deus misericordioso, sim, mas permissivo. Um Deus que a gente pode fazer qualquer coisa e ele está sempre ali para nos socorrer e para nos aliviar os débitos. Então é uma misericórdia que pende mais para permissividade, para fraqueza mesmo, que é aquela misericórdia que só diz sim, que tudo que o filho faz está certo. Parece que a gente enxerga isso. E como essa ideia não faz muito sentido, de que nenhum dos nossos atos tem consequências, ou de que a gente pode fazer o que quiser e está tudo sempre muito certo, como essa ideia não faz muito sentido, a gente vai para uma outra ideia, que é a ideia do Deus punitivo. De um Deus que me traz a cruz. De um Deus que me imputa todos os débitos. De um Deus que parece mais uma criatura terrível do que o Criador magnânimo. Um Deus que é para ser temido. Isso vem um pouco de uma percepção antiga, eu diria, que enxerga Deus como o Senhor, como o Rei, e nós outros, criaturas dele, como servos. E aí a gente cria uma relação de senhor e servo, em que o senhor manda e o servo simplesmente obedece. O que Estevão constrói no seu discurso é a imagem de um Deus misericordioso em conjunto com a necessidade de fidelidade e, portanto, de testemunho. Testemunho. Isso é surpreendente
Porque a gente vê que até no meio espírita, a gente cria uma ideia teórica de Deus soberanamente justo e bom, de um Deus misericordioso, mas na prática parece que a gente está morrendo de medo dele. E o que Estevão faz aqui é perceber na misericórdia o alicerce do testemunho. É perceber na misericórdia divina a grande motivação da fidelidade que conduz necessariamente ao testemunho. E eu acho que essa é uma ideia que todos nós poderíamos trabalhar intimamente, para que a gente olhasse até para as dificuldades da vida, até para os problemas que há na vida, com um outro olhar. Com outro olhar. Porque muitas vezes o que me parece é que a gente olha para as tormentas, para as tempestades, tentando encontrar as razões ou as causas. Por que isso aconteceu? O que que eu fiz para merecer isso? E quando a gente não olha para as causas necessariamente dessa forma, parece que a gente olha falando assim: "Ah, eu devo ter feito, eu devo ter me equivocado em alguma coisa do passado. É isso que eu estou passando agora, é porque eu já errei muito no passado". Então, sem perceber, a gente constrói a mesma ideia da punição. A gente constrói a mesma ideia da punição. Mas Kardec nunca colocou o passado como ponto principal do problema que a gente passa. Nunca, nunca. Tanto é que no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, item 3, o Código Penal da Vida Futura, no parágrafo 13º do código, né, Kardec coloca assim: uma condenação por tempo determinado teria o duplo inconveniente. Pensa assim: nós fizemos o mal e vamos ser condenados pelo mal que fizemos. Então Kardec coloca a condenação por tempo determinado, vamos dizer assim, você fez o mal, agora você vai sofrer 10 anos, 20 anos. Isso é tempo determinado. A condenação por tempo determinado teria um duplo inconveniente: a de continuar punindo um espírito arrependido e a de libertar um espírito que ainda se compraz no mal. Então, vou te punir por 10 anos, mas e se com 5 você já se arrependeu e entendeu o seu erro? Os outros 5 são extra. Ou, vou te punir por 10 anos. Mas passou esses 10 anos, você não entendeu nada, precisava ser punido por 30. Aí Kardec diz assim: o que Deus quer, por termo do sofrimento, é o sincero arrependimento e um voltar-se para a prática do bem. Voltar-se para a prática do bem. E aí ele diz assim, abre aspas: o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo agravar os seus sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e até anulá-los pela prática do bem. Então, perceba que a doutrina espírita fala do passado com um intuito só, que é de mostrar para a gente que Deus é justo. E Kardec chega a dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele vai trabalhar o item causas anteriores das aflições, Kardec coloca assim: Deus, sendo justo,
não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos nessa existência, fizemos em outra. Então, a reencarnação ou as vidas pretéritas surge na doutrina espírita como uma, uma explicação da justiça divina, como uma garantia da justiça divina, mas nunca, nunca foi para que nós nos voltássemos exclusivamente para o passado. Conversava mais cedo com a minha companheira Ana Cláudia e ela lembrava uma frase: o passado é referência, não residência. Então, a doutrina espírita traz a ideia do passado para dizer assim: há um porquê das dores, mas isso não importa. O que importa é o que faremos adiante. O que faremos adiante. É o que faremos a partir do momento em que a gente já encontra a dor, mas com um entendimento maior. Porque senão, a gente nunca vai se libertar do passado. E aí a gente fica buscando as causas. Mas se é importante encontrar a causa, mais importante do que isso é eliminá-la dentro de nós. Se existiu ou ainda existe uma causa de sofrimento dentro de mim, mais importante do que isso é o que eu vou fazer agora com isso. Por isso que Kardec vai escrever no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, na sua mais simples expressão, enfim, ele diz assim: o espírita não quer saber quem foi no passado, quem foi ou deixou de ser. Por quê? Se teve imperfeições das quais já se libertou, então isso não mais lhe interessa. O que lhe interessa são as imperfeições que ainda traz em si. Então, o mais importante de tudo não é quem eu fui e deixei de fazer, não é o que eu fiz, não é o que eu fui ou deixei de ser, não é o que eu fiz ou deixei de fazer, mas é o que eu ainda trago em mim. É o que eu ainda carrego em mim. Por isso que é interessantíssimo no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca no capítulo 5 o item justiça das aflições, depois ele põe causas atuais das aflições. Como dizer, primeiro a gente olha nessa, depois a gente busca encarnações pretéritas. O fato é que nós, ao fazermos esse exercício de sempre pensar o que, que eu fiz para merecer isso, ou de encaminhar-se para uma autocondenação. Ah, é porque eu fui muito ruim no passado mesmo, por isso que eu estou passando por isso. É porque eu fui alguém que cometeu vários crimes. E quando a gente se volta excessivamente para o passado, sem perceber, fazemos a própria condenação. E por isso a ideia de um Deus misericordioso se faz tão importante e tão necessária. Deus é um Deus de misericórdia. Jesus lembrará isso, lembrando, na verdade, uma fala de Oséias, está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero, e não sacrifício. Claro que, e aqui acho que a tradução do Haroldo fica bem relevante, né? Porque o sacrifício aqui não é o ato de sacrificar-se. O sacrifício aqui é a coisa sacrificada, é a oferenda, né? Então, por isso, o Haroldo traduziu como misericórdia quer e não oferenda. Ou seja, Deus não quer tão somente o culto, o rito, a oferenda, não. Quer a misericórdia, porque ele também usa de misericórdia para conosco. Estevão vai fazer aqui essa abordagem de um Deus misericordioso.
de um Deus Pai, de um Deus que cuida. Isso é extremamente relevante, porque então a gente começa a perceber algo que Emmanuel vai escrever no livro, no seu primeiro livro, chamado Emmanuel. Emmanuel vai escrever: a reencarnação é quase um perdão de Deus. Por que é quase? Porque Deus não se ofendeu, então não é um perdão, de fato. Deus não está magoado com a gente. Mas percebamos que o ato de reencarnar já é em si uma grande lição. Porque a primeira coisa que acontece com o espírito que vai reencarnar-se é o esquecimento do passado. É o esquecimento do passado. Ali, no esquecimento do passado, tem não só uma lição acerca da dignidade. Os Espíritos vão dizer isso no Livro dos Espíritos, que eles dizem assim, lá na questão 392, eles falam: esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Porque Deus não quer constrangimento. Deus não quer constrangimento. Deus não quer que a gente haja por constrangimento. Porque imaginemos, se lembrássemos o passado, quantas coisas faríamos por constrangimento. Um pai que lembrasse que em outras existências já prejudicou muito o filho, como esse pai se comportaria perante o filho? Será que ele teria dignidade moral de educá-lo? Ou ele seria um pai que só diria sim por constrangimento, por pensar: olha, eu já prejudiquei tanto ele, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Ou um filho que no passado tivesse prejudicado muito os seus pais, será que se lembrando disso teria moral para pedir algo a eles? Teria moral para conviver com eles de maneira digna, né? Então, o esquecimento do passado traz isso, mas ele traz uma outra mensagem muito profunda. Ao esquecermos do passado, temos uma mensagem do Criador dizendo: nada do que você fez de errado, nada dos crimes que você cometeu, nada do passado que ficou no passado importa agora. Isso é extremamente misericordioso. Extremamente misericordioso. Porque é Deus nos dizendo, o seu passado não vai interferir, ou não deveria interferir, porque ele não é morada, ele é só ponto de referência. Então, seria algo a ser lembrado quando nos equivocássemos nessa existência, para dizer assim: Deus apagou milênios de erros, né? É claro que o de agora não é tão relevante a ponto de me afastar dele. É o que Paulo escreverá na carta aos Romanos, ao final do capítulo 8. Tenho para mim que nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem os principados, nem os equívocos, nem o passado, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Estevão trará no seu discurso a imagem, a ideia de Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Pai. Mas é dessa mesma ideia que Estevão alicerça a necessidade de fidelidade. Porque no mesmo Antigo Testamento, que Estevão buscará as suas referências para trabalhar a ideia de um Deus misericordioso, ele também buscará as suas referências, e aqui ele citará Isaías o tempo inteiro, praticamente, para mostrar a todos nós a necessidade de fidelidade. Não pelo constrangimento, não porque nós estamos em barganha com Deus, mas é porque Ele já nos ama tanto, Ele já faz tanto por nós.
Será que a gente não pode ser fiel? Será que a gente não pode nos aproximar dele através do coração? Que o nosso louvor não seja uma questão de palavras, mas seja um reconhecimento interior, de uma aproximação dele. E é justamente a fidelidade que nos fará olhar para os acontecimentos da vida não mais como uma punição, não mais como pagamento de débito, mas como um voto de confiança desse mesmo Criador que nos ama e que nos cuida, um voto de confiança para que nós possamos testemunhar a nossa fidelidade. Mediante as dores, mediante as tormentas, mediante os obstáculos, mediante as dificuldades, testemunharmos a nossa fidelidade, mostrando que nós reconhecemos a paternidade divina, e isso será então algo que nós nunca abriremos mão. Essa é uma certeza da qual nunca, nunca vamos abrir mão. Deus é nosso Pai. E apesar das dificuldades, essa é uma certeza que a gente nunca vai deixar. Por isso, deixa de ser tão relevante, tão importante o que eu fiz para merecer aquele acontecimento, para se tornar algo numa nova perspectiva. O meu Pai, o meu Criador, o, o Deus misericordioso que me orienta a caminhada, permitiu que essa dificuldade chegasse. Eu não sei o que Ele quer, mas deve ser bom. Eu não sei o que Ele pretende, mas isso deve ser justo. E, portanto, perante essa dor, farei o melhor possível. Farei o melhor possível. Isso decorre da fala de Estevão. E ele usa isso justamente para mostrar que o Cristo que foi para a cruz, na verdade, testemunhou fidelidade. Porque num momento em que aparentemente ele foi abandonado por Deus, ali Deus estava em toda a sua presença. Ali Deus estava em plenitude, porque havia um filho que, apesar de tudo, não abriu mão da aliança. Ali tinha um filho que, apesar do abandono, apesar, não vou dizer que Jesus estava incerto, mas que nós poderíamos estar, né? Apesar das incertezas que rondavam ali a todos, Jesus estava com ele. Ponto de Emmanuel escreveu uma mensagem belíssima no livro Justiça Divina, capítulo 10. Emmanuel diz assim: um dia ele esteve sozinho, abatido, abandonado, crucificado, no alto de um monte. Mas Deus com ele e ele com Deus formavam maioria ante a multidão desvairada, mostrando-nos a fidelidade. Estevão se reportará à fidelidade não pelo peso da obrigação e não pelo temor da punição, mas pelo senso de partilha, pelo senso de união, assim como nós fazemos com amigos. Amigos que às vezes trazem problemas para nós que nem são nossos, mas a gente aceita por amor a divisão ali da responsabilidade. Isso estará alicerçado na ideia do Deus misericordioso, porque é dessa misericórdia que nós vamos aurir forças para o nosso testemunho.
É dessa certeza de um Deus amoroso, de um Deus cuidadoso, de um Deus companheiro, é que nós vamos alimentar a nossa alma, é que nós vamos reabastecer a nossa fé para avançar. Então, o discurso de Estevão vem mostrar que testemunho, testemunho é para aqueles que se reconhecem filhos. E essa é uma verdade que nós vamos observar na vida de Paulo, de Paulo. Por isso encerro aqui lembrando uma cena marcante. Uma cena marcante. Paulo acabara de ir a Atenas e se frustrado porque foi a única cidade que ele entrou e saiu sem fundar nenhuma igreja. Ele então, por intuição, vai a Corinto e ali encontra o casal querido, Áquila e Prisca, que então passam a narrar para o apóstolo as suas dores, os seus testemunhos. E ali está no começo do capítulo 7, mais ou menos no começo do capítulo 7 da segunda parte do Paulo Estevão. E ali o Áquila conta uma cena chocante. Chocante. Ele chegou um dia em casa, na comunidade cristã, em Roma, e encontrou a Prisca banhada em sangue, caída no chão. E ali é porque soldados romanos haviam invadido a comunidade, o Áquila não estava presente, eles acabaram com a Prisca. Ela estava ensanguentada, caída, desmaiada no chão. O Áquila chegou 3 horas depois. Mas deu tudo certo, a Prisca estava viva. Aí, aí o Emmanuel vai dizer assim, o apóstolo exultava, exultava. Ou seja, estava exultante, ele estava animado, ele estava empolgado com aquilo. Quando muitos de nós talvez estivéssemos ali buscando causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, Paulo não estava nem aí para isso. Paulo não queria saber se tinha uma causa ou outra. Por quê? A premissa da justiça já está estabelecida. O que acontece é justo, ponto. Mas aí Paulo observou a oportunidade do testemunho, porque também compartilhou os seus. E aí ficou uma cena, para um não cristão, é uma cena mórbida, porque cada um ficou compartilhando as suas dores, não pensando em causas, mas pensando na oportunidade que Deus misericordioso dava a eles de provar sua fé em Jesus, de provar a sua fidelidade. E aí Emmanuel anota, de uma forma poética, quem ama inquieta-se por dar alguma coisa, e todos ali se alegravam por algo poder sofrer em nome de Jesus. Essa certeza da justiça, essa força para o testemunho, ela está alicerçada no Deus misericordioso. E aí não temos nem um extremo, nem outro. Nem a imagem de um Deus permissivo, que na verdade seria injusto, porque seria indiferente, não seria amoroso. É um Deus que não me dá nenhuma responsabilidade, é um Deus que na verdade nem se importa comigo, porque os meus erros não criam nenhuma demanda, né? Então a gente não está nem no extremo da permissividade e nem no extremo da punição. Entendemos um Deus misericordioso e justo,
que me dá responsabilidades para que eu possa testemunhar a minha fidelidade a Ele, à mensagem do Cristo e aos espíritos superiores, demonstrando que eu compreendi que a vida não é sobre pagar débitos, que as dores não são cobranças necessariamente. Podemos assim compreendê-las num esforço teórico e didático, mas na prática o que há é oportunidade de trabalhar a fidelidade. E Estevão ali, reconhecendo a situação que se encontrava, observou que o Pai e que o Cristo davam a ele a oportunidade de ser fiel à verdade que já se encontrava dentro dele há muito tempo. Assim também somos todos nós convidados, através das dificuldades da vida, a testemunhar a nossa fé, a testemunhar, a viver conforme a verdade que já temos no coração. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua presença, a sua participação. Que Jesus nos abençoe. Linda mensagem, Gustavo. Parabéns. Muito parabéns mesmo. Porque esse discurso do Emmanuel no capítulo Paulo Estevão, olha, ele é maravilhoso. A gente ele nos faz compreender o que realmente Deus quer nos falar, né? Vamos dizer assim. E lá nesse discurso, Saulo, ele instiga Estevão a questionar diretamente, né? Que Deus é esse que faz você sofrer, que faz você fazer isso, o Cristo que foi para a cruz, como é que você defende? Então é um diálogo fantástico. Esse seminário, o Haroldo, ele deu ele em 2017 no Rio de Janeiro. Não sei se você chegou a assistir alguma vez. Chegou a assistir? E o Haroldo, nesse seminário, ele faz uma fala fantástica. Ele vai a fundo, né? Porque teve lá, ele trabalhou 2 horas, né? Lá pelo Portal C. Então, ali ele trabalha de uma forma onde que a gente, quando começa a assistir, meu Deus, parece que você vai compreender. Mas cada um tem seu tempo, né? Mas faz parte. É um texto que vale a pena você reler várias vezes, porque ali o Estevão, ele nos faz instigar muito a querer compreender o que Jesus nos passou naqueles ensinamentos. Entendeu? Mas vamos lá. Temos algumas perguntas de hoje. Aí agora eu vou te passar para a gente ver o que vamos dar conta aqui, né? Vamos lá. O Daniel, ele está conosco todo domingo, ele é de Goiânia, ele fala: Gustavo, na eloquência cristianizada de Estevão, exemplificando a obra de Jesus, aguçando a condenação dos fariseus por Saulo, teve reflexo em guiar como espírito a Paulo, designado por Jesus? Mandar um abraço para o Daniel. Obrigado, meu amigo, pela questão. Eu creio que seja por aí mesmo a ideia. A gente percebe que Estevão é um espírito muito lúcido, muito ligado a Jesus. E, um espírito que conseguiu compreender, né? Compreender a, a mensagem do Cristo como, eu diria, eu diria que como ninguém ali na época. Estevão talvez tenha sido o único que conseguiu compreender na sua essência também, porque conseguiu enxergar na própria mensagem de Isaías a, a, a certeza, né, de que Jesus era o Cristo. Através das mensagens de Isaías, que ele tão bem conhecia, tão bem sentia, né? Depois ele pôde ver o Cristo. Então, o Estevão foi um espírito que compreendeu a mensagem de Jesus como ninguém. E depois, como é da lei que vítima e algoz
estejam juntos no trabalho. Foi mais do que indicado, né, que Estevão estivesse ali ao lado de Saulo, ao lado de Paulo, também ali no momento das cartas, né, e em vários outros momentos. Emmanuel dirá que várias vezes Paulo achava que era Jesus, mas na verdade era Estevão, e creio que tenha muito dessa compreensão, sim, que Estevão teve da mensagem, mas várias outras razões também. Essa de algoz e vítima, e creio, Emmanuel vai ressaltar isso no prefácio do Paulo Estevão, que é a necessidade da cooperação. Jesus não trabalhou sozinho, Paulo também não. Jesus sempre mandava os apóstolos em pares, né? Sempre 2 a 2, para mostrar que ninguém trabalha sozinho. Paulo também não trabalhou com Estevão. Então, creio que seja uma mistura disso tudo, mas certamente, o principal fator é essa compreensão justíssima, né, que Estevão teve da mensagem cristã. É verdade. Nesse ensinamento que Jesus nos trouxe, né? Ele sempre mostrava que a gente necessita do outro, né? Para poder trabalhar e compreender o seu ensinamento. Porque é através ali da fraternidade entre as pessoas que a gente vai buscar compreender esse ensinamento e principalmente praticar no decorrer de nossas existências, né? Porque a gente trabalha muito no sentido, muitas das vezes, de querer entender, mas só que esquece que primeiro que a pessoa que tem que entender somos nós mesmos, para depois eu buscar levar essa mensagem para os irmãos que estão à nossa volta. Correto? Estou certo ou o que você acha? Não, acho que é isso mesmo, meu amigo. Assim, a gente não pode divulgar aquilo que a gente não entendeu, né? Ou, sobretudo, aquilo que a gente não vive. Porque é algo que gosto muito de pensar é que a verdade, quando ela é boa mesmo, a coisa, quando ela é boa mesmo, a gente a aplica primeiro em nós. Aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu realmente gosto, primeiro eu aplico em mim. Aí depois eu falo para o outro. E é tão interessante a gente notar como isso é tão importante notar como isso é relevante, né? Porque você pensa, se eu estiver vendendo um produto, estou vendendo um produto qualquer. Se eu nunca usei, e alguém me pergunta, você gosta desse produto? Eu falo, não, não sei, nunca usei. Então, por que você está vendendo ele, né? Agora, se eu já usei e gosto, eu vendo ele naturalmente. Falo assim, nossa, olha, use isso aqui foi ótimo para mim. Então, não que o evangelho seja um produto, é uma analogia pálida, mas a mensagem do Cristo, se ela for boa mesmo, a gente aplica primeiro em nós. Para depois, né, a gente aplicar ao outro. Então, aí daí o nosso esforço, como você mencionou, o esforço da gente entendê-lo, da gente praticá-lo. Né? Verdade, mas é isso mesmo, essa analogia que você usou é bem isso. Como é que você vai passar algo se você próprio não sabe o que é o significado, como que é? Então, a nossa maior primeira obstáculo é compreender os nossos princípios, entendeu? É saber lidar com o nosso ser, sentir, pensar, fazer, agir, que são as emoções que nós trabalhamos diariamente em nós. Para depois que eu compreender tudo isso, eu buscar levar a mensagem que eu acredito, primeiramente, que eu acredito que me fez mudar, que me fez compreender o ensinamento de Jesus, aí eu vou ter uma convicção maior para poder passar para frente. Não, do contrário, não tem como. Vamos lá, mais uma pergunta, Rô. A Rosângela pergunta, Gustavo, no discurso de Estevão, os princípios trabalhados foi imortalidade, a fé, progresso, consolação e o amor? Sim, com certeza, Rosângela. Eu também destacaria algo similar aí, dando um desdobramento na fé sobre a questão da fidelidade e na questão da consolação e do amor, na ideia do Deus misericordioso. Mas creio que seriam sim esses temas, esses tópicos, e Estevão faz isso se embasando no Antigo Testamento, demonstrando que Jesus é a personificação máxima da promessa.
né, através do seu exemplo, do seu testemunho, e a cruz que foi vista como derrota era, na verdade, a grande vitória de Jesus, porque certamente não estaríamos falando dele aqui se ele tivesse morrido por idade. Verdade. E nessa pergunta que a Rô fala ali, quando ela trabalha no caso a consolação, que é justamente na época, né, era muito sofrimento, né? E para que as pessoas tivessem a fé, acreditassem no que Jesus estava passando, teria que ter esse conforto espiritual justamente de consolar. Então, o que Jesus nos passou muito, muito naquela época, pelos ensinamentos trazidos aí pelos apóstolos, você vê a consolação está sempre trabalhando nesse processo de gratidão, de mostrar que a gente depende da gente. Você está ali, você passa pelo processo, mas você tem que acreditar que vai mudar, entendeu? Depois que você põe isso em você e aceita essa mudança, as coisas começam a trabalhar de uma forma mais diferente. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Com certeza, meu amigo, com certeza. É essa certeza, e aí é o que Estevão vai trabalhar, né? É essa certeza de que Deus é Pai de todos, né? Que não há povo escolhido. Isso também foi uma afronta aos fariseus, né? Sobretudo quando ali no interrogatório, né, feito por Saulo, Estevão dirá: compreendereis um dia que para Deus Israel é a humanidade inteira. E isso na época foi uma afronta e para nós acho que é uma a grande verdade estabelecida já, né. Deus não pode ser um Deus de um povo escolhido. Então a gente consegue perceber outras nuances, né, assim, da revelação divina, que não veio para favorecer ninguém, mas veio para acolher a todos. Então nenhuma revelação divina veio para excluir pessoas, veio para agregar pessoas que antes estavam se desviando, né. Nós hoje, conhecendo a doutrina espírita como a gente está buscando compreender, a gente pode se dizer, na época de Saulo, já ter sido um instrumento, vamos dizer assim, de Jesus, sabendo o que iria acontecer no futuro, né? Para fazer com que Estevão trouxesse essas mensagens, no sentido de já clarear um pouco esse nosso momento, né, na época, lá, né, um momento que Jesus queria nos trazer para compreender os ensinamentos que ele nos trouxe, né? Mais ou menos isso, né? Perfeitamente, amigo, perfeitamente. Vamos lá, Rô? A Maria da Conceição Rocha, ela fala: Gustavo, realmente nós pensamos que devemos ter errado muito no passado, diante das dificuldades da vida presente. E é tão difícil, pelo menos para mim, pôr em prática tudo o que aprendo na doutrina. Maria, eu creio assim, quando a doutrina espírita vem falar do passado, é para que a gente não alimente nenhuma revolta. É, mas seria um exercício interessante a gente tentar, não se condenar tanto, porque o próprio Criador não fez assim, né, é o que mencionávamos a respeito do esquecimento do passado. O esquecimento do passado é Deus dizendo para a gente que nada do que a gente fez é maior do que o amor dele por nós, né? Então, por que que eu vou acreditar nisso? Por que que eu vou me portar assim? Então, a referência do passado é só para dizer assim: olha, teve alguma coisa aí, né? Realmente, eu estou passando por uma dificuldade de saúde, financeira, familiar, de relacionamentos, enfim, seja ela qual for, é um indicativo, teve alguma coisa. Só que esse não é o ponto principal. Esse não é o ponto principal. O ponto principal é: nossa, agora há a oportunidade do testemunho, há a oportunidade da fidelidade. Eu não sei se eu não fiz bem, eu não sei o que foi que me trouxe até aqui, mas agora eu tenho uma grande oportunidade de fazer melhor do que fiz, de fazer com mais competência, de fazer com mais clareza,
Ainda vou errar, certamente, mas haverá outra oportunidade depois. O que importa é trabalhar uma percepção interior de que eu não sou condenável, que eu sou criatura divina, de Deus, amado por Ele, com oportunidade de reajuste, com oportunidade de correção, né? E eu digo isso porque até algo que vi em pesquisas recentes de neurociência, a maneira como a gente lida com a gente mesmo, né? A maneira como a gente fala da gente mesmo, a maneira como a gente observa a gente mesmo, isso acaba criando de fato para nós algumas certezas, dependendo de como for, pejorativas. Então, e aí havia até um conselho, né, vamos dizer assim, para que a gente nunca, nunca falasse mal da gente mesmo, nem por brincadeira, porque isso vai evocando em nós percepções acerca da própria individualidade que não são boas. Então, essa ideia de, eu errei muito no passado, bom, errei, de fato, mas toda a espiritualidade superior está me dando uma nova chance. O Criador está me dando uma nova chance. Então, é porque isso é mais importante do que foi feito. O que será feito agora é muito mais importante do que foi feito no passado. Então, isso é uma visão a ser trabalhada. Eu acho que a gente vem de uma cultura secular de autocondenação, de autopunição, e a gente precisa encontrar esse equilíbrio para não pender nem para a autocondenação e nem para, vamos dizer assim, para um eximir-se da responsabilidade. Né? Para dizer, não, então tá tudo certo, Deus vai me dar uma nova chance mesmo, então não precisa aproveitar nada nessa. Não, não é assim. É encontrar um equilíbrio justo, de perceber a misericórdia em conjunto com a necessidade de trabalhar. Verdade. Hoje, Gustavo, não sei como é que você vê isso, né? No processo de que nós estamos passando hoje nesse nosso desenvolvimento, né? Está tão acelerado, né? O processo nosso o tempo está passando tão rápido, né? Que hoje as pessoas estão se perdendo muito duas situações difíceis, que é a ansiedade, né? Que no sentido de querer adivinhar o futuro, vamos dizer assim, querer comandar o futuro, né? E a intolerância, que eu percebo muito nas pessoas hoje, não saber lidar com o tempo atual, de vivenciar o aqui e o agora, e se perde nesse processo. Como você vê isso hoje nesse discurso? Esse discurso é tão bonito que ele justamente nos faz, Jesus nos traz esse processo para a gente vivenciar o agora, entendeu? Só que o agora as pessoas estão deixando de viver, estão preocupadas muito com o amanhã, esquecendo de trabalhar o hoje. Como que você vê que o Estevão trouxe isso na época, há 2.000 anos atrás, e não mudou, são 2023. O processo praticamente parece que ficou no mesmo lugar. Como que você vê isso? Eu acredito, meu amigo, que aí talvez entra até um pouquinho do que a gente trouxe a respeito do orgulho e do interesse pessoal, que é a nossa ânsia de já ter atingido o resultado. Né? Eu não queria ser imperfeito, eu já queria ser perfeito. E eu creio que uma boa ferramenta, e que acho que Estevão até trabalha aqui de certa forma, é perceber que se Deus não precisasse de nós agora, ele teria chamado outro. Ele teria passado para outra pessoa. Se eu estou onde estou agora, é porque da maneira como eu estou, com aquilo que eu tenho a oferecer, é que o Criador me convida a trabalhar. E o, o discurso de Estevão, né, a maneira como Estevão vai apresentar aqui a sua necessidade da fidelidade, a necessidade do testemunho, vai tocar um pouco nisso, de certa forma, porque ele vai dizer assim, olha, é da forma como eu estou que Deus está me dando a oportunidade do testemunho, assim como fez a tantos. Fez a Jeremias, fez a Amós, fez a Isaías, fez a tantos. O próprio Moisés, né? Estevão falará de Moisés aqui também. Então, é perceber que
querer antecipar o resultado não me faz alcançá-lo mais rapidamente. O que me faz alcançar o resultado que eu tanto quero é aproveitar o momento de agora, da maneira como eu estou, para que eu possa verdadeiramente construir algo melhor. Não pela ânsia do atingir a meta, mas pela perseverança de percorrer o caminho. É verdade. É viver o hoje, né, agora. Né? Vamos lá, Rô, mais uma, acho que é a última pergunta, Gustavo. Vamos lá, Gustavo, podemos dizer que nesse discurso Estevão nos faz buscar qual é o sentido da vida, ou seja, a busca da evolução nos ensinamentos de Jesus? Creio que sim. Eu creio que sim. Quando o Estevão vai comentar essa fidelidade, essa necessidade da fidelidade, do testemunho, de certa forma, um convite a perceber que a vida não é um recreio, né? Que a vida não é um tempo de tão somente busca de prazeres ou de conforto do ponto de vista material, mas é incessantemente uma busca do trabalho, uma busca do servir, né? Ouvia ainda há pouco uma fala do Chico que me marcou muito. Ele diz assim: trabalhar servindo, isto é, trabalhar fazendo o melhor para todos. Isso é servir. Porque o trabalho em si, ele pode ser variado, mas o trabalho-serviço, que é também o conceito que Emmanuel trará no Pensamento e Vida, é esse grande propósito da vida, que é a gente dar a nossa contribuição no sentido apontando para o melhor, para o bem comum. Então, isso o Estevão lembrará muitas vezes aqui nesse discurso. Creio que sim, ele nos ajuda a encontrar um propósito para a vida, um sentido para a vida, que é um incessantemente trabalhar para interiorizar e consolidar no mundo o propósito do Evangelho. Você tocou num tema fantástico ali. Bom, trabalhando Paulo Estevam, não deixa de se trabalhar Abigail também. Né? Lá no finalzinho do capítulo, lá, que ele fala as quatro situações para se trabalhar. Comenta um pouquinho, ama, perdoa, espere, trabalhe. Trazendo para essa passagem de Estevão. Como que você vê isso? Ali o Paulo está muito ansioso, né? Paulo nem tinha começado. Inclusive, essa é a cena. O Paulo está chorando. Aí a Abigail chega e fala assim: mas você está chorando? Nem começou ainda. Imagina, ele está achando que já desandou tudo. Fala, mas você nem começou. E aí Paulo vai apresentando as questões, né? E a Abigail traz o ama, trabalha, espera e perdoa como alicerces de toda a tarefa. E eu creio que Estevão, é interessante que Estevão silenciou nessa hora, mas Estevão, ele exemplificou isso, né? Por quê? Vamos lá. Se nós não amamos, nós não cumprimos nenhum propósito do Evangelho, porque tudo que Jesus fez está alicerçado no amor. Então, o amor enquanto respeito, o amor enquanto cuidado, o amor enquanto proximidade, o amor enquanto acolhimento ao outro. Ama, trabalha no sentido de serve, constrói o melhor, faz algo para que o mundo seja menos cruel, dá o seu contributo, né? Meimei, é uma mensagem que gosto muito. A Meimei diz assim, é uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, capítulo chamado Esperando por Ti. E a Meimei diz assim: perceberás que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e esta divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota, tua contribuição, a tua parte. Trabalha no sentido de servir, não para resolver o problema do mundo, que esse não é a nossa função. Essa é a função do Cristo. A nossa, é de ali onde nós estamos colocados, servir para tornar o mundo um pouco melhor.
Mas aí ama, trabalha, espera. Espera porque o trabalho do cristão é o trabalho da semeadura e não da colheita. Espera porque o nosso trabalho é o trabalho de quem vai divulgar, de quem vai cultivar, mas jamais, jamais poderemos esperar a colheita, jamais poderemos assumir a posição de quem vai ceifar, porque essa não é a nossa tarefa. Paulo dirá aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento para apontar que o fruto vem no tempo do Criador. E, portanto, é, nos cabe esperar. Nos cabe esperar. Trabalhar incessantemente e esperar. Emmanuel escreverá um prefácio lindíssimo no livro Confia e Segue. O prefácio se chama Servir e Confiar. Ele diz assim: servir é metade do êxito, confiar é a outra metade. Porque há o trabalho importante, necessário, mas há o trabalho da confiança traduzido aqui na espera. Espera, porque tempo virá em que as sementes jogadas darão frutos, mas esse tempo não é o nosso. E por fim, o perdão, porque só o perdão pode manter a continuidade da tarefa. Se eu sou alguém que mantenho mágoas, se eu sou alguém que cultivo a mágoa, eu desisto da tarefa antes de alcançar êxito, né? E, e o que o nosso amigo Antônio nos pede relacionar, eu não relacionaria tão somente com o discurso do Estevão, mas com a vida do Estevão, porque ele conseguiu fazer isso tudo, por exemplo, em relação a Saulo, quase que de imediato. Ele conseguiu amar, conseguiu servir, conseguiu esperar, conseguiu perdoar, a ponto de dizer a Abigail: não vejo no teu noivo um inimigo. Defendeu Moisés até o fim, assim fará com Jesus quando o conhecer. Então, esse é Estevão, né? E creio que esse é o grande convite para todos nós, para que o desenvolvimento da mensagem dentro de nós e através de nós possa ser de maneira mais efetiva e mais rápida, tanto quanto possível, sem atropelar e sem violentar consciência alguma. Não, verdade. A gente lendo esse livro ali no início ali, a gente comenta ali ontem, comentou ontem lá na sala, né? O Estevão, quando ele falava sem conhecer Jesus, né? Ele falava de uma. Nossa, não tem nem palavras para falar. Como se já conhecesse há milhões de anos, mas falava uma certeza, entendeu? De como esses ensinamentos que foi trazido para nós, ele sem conhecer, quando Pedro fala para ele que Jesus já tinha vindo, logo que ele pega os pergaminhos lá e começa a trabalhar, você sente quando ele fala ali que ele vivencia de uma forma que a gente não sequer tem palavras para poder decifrar, não é verdade? Verdade, meu amigo, é o que demonstra a maturidade espiritual, né? Estevão, Estevão encontrou o evangelho fora que já estava dentro. O evangelho já estava nele, já estava escrito nele, né? Ali, a hora que ele encontrou os pergaminhos, foi tão somente a visualização exterior do que já refletia no coração. Por isso, tão rapidamente ele conseguiu compreender a mensagem, né, e vivê-la. Verdade. Meu garoto, gratidão pela sua passagem hoje aqui. Teve vários comentários ali. Depois, se você quiser dar uma olhada, se você já está vendo aí, várias mensagens para você de gratidão. Te dando muita paz, harmonia para essa caminhada sua longa, né? Que já começou, mas tem muita coisa para nos trazer ainda, para nos fazer compreender melhor esse evangelho. Que Jesus te ilumine sempre, que você seja essa pessoa tão especial que é, tá? Trazendo para nós esse conhecimento de Jesus nesse sentido jovial seu, mas com 300 anos nas costas, vamos dizer assim, de conhecimento. Gratidão, muita gratidão mesmo. Faça os comentários finais, teu.
Aí depois eu vou dar só um recadinho do próximo programa, Você em Foco, e depois eu peço para você fazer a prece, tá? Combinado, meu amigo. Só agradecer as palavras, o apoio, o incentivo, as mensagens de todos que agora estou podendo ler. Agradeço a participação, agradeço a confiança, a presença e rogo sempre a Jesus, siga nos fortalecer, porque se o caminho importa mais do que o resultado, então haverá de ser mais desafiador o caminhar. E para tanto precisamos de força, precisamos de foco, precisamos de coragem para seguir sempre adiante, com Ele e por Ele. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Ô, Gustavo, agora você faz aquela prece para nós de encerramento do programa de hoje e depois a gente conversa um pouquinho mais no bastidor, tá bom? Vai lá. Nada, amigo. Então vamos, quem quiser e puder, fechar os olhos, trazer à mente a imagem de Jesus, divino amigo. Te agradecemos uma vez mais a oportunidade de refletir, sentir e falar a respeito da tua mensagem, do teu evangelho e desses irmãos maiores que bondosamente deixaram para nós os seus exemplos, a sua vivência, o seu testemunho, explicando-nos a tua mensagem de amor e redenção. Agradecemos, Jesus, porque conhecendo as nossas dificuldades, percebemos a tua misericórdia, reconhecendo-nos na nossa incapacidade, somos levados a observar o teu investimento e o teu amor. Que o Senhor possa estar conosco, Jesus, mas que, sobretudo, nós possamos estar contigo. Que assim seja.